E olha, nas últimas décadas, entre crises e revoluções, o mundo revelou modelos de sucesso e de fracasso, enquanto o assunto é crescimento econômico. Desde os anos 60, países da Ásia, como a Coreia do Sul, se destacaram com um aumento sólido do seu ritmo do crescimento do PIB, por exemplo, e também dos níveis de produtividade. Mas o Brasil ficou para trás nessa discussão. Crises políticas, excesso de gasto, baixo investimento em educação. Essas são algumas das razões para essa estagnação da economia brasileira. Tudo isso está contido numa reportagem especial de Fabrício Julião. 60 anos pode parecer muito tempo. Nas últimas 6 décadas, aconteceram invenções históricas. O surgimento da internet, dos aparelhos celulares, novidades essas capazes de transformar o valor da economia de diversos países ao redor do mundo. E 60 anos foi tempo mais que suficiente para a Coreia do Sul mudar de patamar econômico. 이제는 인공지능 시대의 고속도로를 구축해서 도약과 성장의 새로운 미래를 열어야 합니다. Só da década de 60 para a década de 80, o país cresceu 9,45%. E de lá para cá cresceu mais 5,9%. O que quer dizer que, nesse tempo, o país viu a economia aumentar, em média, 7%. Outros países com economias semelhantes progrediram em ritmo parecido ao longo do tempo. Só que esse mesmo período pareceu pouco para o Brasil. No começo, a alta foi significativa, de quase 7,5%, mas nas décadas seguintes houve forte desaceleração. O PIB brasileiro cresceu apenas 2,22%, reduzindo a média das últimas 6 décadas para 3,85%. Enquanto a Coreia do Sul saltou, o Brasil deu passos curtos. Enquanto o Brasil estagnou, no patamar de nível de renda média alta, a Coreia do Sul continuou subindo e foi até se transformar numa economia avançada, a jogar pelo nível de renda. A questão é que, apesar da Coreia e do Brasil terem passado por dificuldades semelhantes, só um dos países saiu dos eixos ao longo das últimas décadas. Quando a Coreia do Sul se viu no escuro, como durante a crise da dívida no início dos anos 80, a solução pareceu óbvia: olhar para fora. O país aumentou a base exportadora e não apenas saiu da crise, como impulsionou a produtividade. Na Coreia, o sistema bancário intermediário de investimentos era estatal, e uma das primeiras estratégias adotadas pelo governo foi a privatização, um movimento que não ocorreu no Brasil. O Brasil, por ser uma economia, um país grande, uma grande população, vamos dizer que muitas vezes o setor privado se sentia confortável em explorar apenas o mercado doméstico, deixando as exportações como um segundo momento. Assim, quando o Brasil não estava bem, quando a economia brasileira não tinha uma demanda suficiente, interessante, aí sim eles pensavam em exportar. A política de substituição de importação voltada ao mercado externo não foi só utilizada pela Coreia do Sul, mas permeou boa parte dos países asiáticos que hoje são altamente desenvolvidos tecnologicamente, como é o caso de Japão, Singapura, Taiwan e Vietnã. Isso sem contar aquela nação que hoje rivaliza contra os Estados Unidos como a maior economia do planeta, a China. A China virou uma grande zona econômica especial. A relação capital-trabalho na China é a mais selvagem que você vai encontrar. Mas em qualquer mundo, qualquer país capitalista. Esse mesmo capitalismo selvagem, na relação capital-trabalho, nunca deixou de ter política industrial. A questão principal é que, sem adotar políticas econômicas similares a destes países asiáticos, o setor público brasileiro absorveu o ônus da crise da dívida externa. E os especialistas explicam: o desenrolar lento para negociações resultou em uma crise fiscal. A causa central do problema e dessa crise que nós estamos vivendo hoje é o crescimento das despesas primárias do governo central. Não cuidamos, como no exemplo que eu dei, da coisa da dívida externa, da responsabilidade macroeconômica. A gente usa mal
o orçamento público, mesmo descontando o que hoje em dia a gente tem de proteção social e assim por diante, no conjunto, nas outras coisas, o Brasil, o setor público gasta mal, gasta muito e mal. Tanto é que nem hoje em dia investe o mínimo em infraestrutura física. E com isso, uma herança que se arrasta das últimas décadas até os dias de hoje. Com uma inflação elevada, o país tem atualmente um dos maiores juros reais do mundo. O Brasil vai, através da correção monetária, perpetuar a inflação. Enquanto que a Coreia vai tentar combater a inflação e não vai criar esses mecanismos. E a minha hipótese é que isso vai fazer toda a diferença. Porque quando vierem os choques externos, nos anos 80, o Brasil vai ter o seu crescimento abortado por conta de não conseguir lidar com essa indexação, enquanto que a Coreia já resolveu. Então isso vai ser muito mais problemático do ponto de vista brasileiro. Um dos principais fatores que deixam o país para trás em todos esses aspectos é a discrepância no nível de investimento em educação. Enquanto aqui no Brasil a qualificação da mão de obra fica em segundo plano, lá fora é prioridade. O Japão, como eu mencionei, é um país que investiu muito em educação. A Coreia é um país que investiu muito em educação. E para a gente chegar mais recentemente, a China, né, que agora é a segunda maior economia do mundo, é um outro país que investiu muito fortemente em educação, o que permitiu que essas economias tivessem produtos muito mais competitivos, com qualidade e com tecnologias mais aprimoradas. O caso brasileiro é um caso muito semelhante de outros países com os quais a gente também consegue se comparar, como é o caso do México ou o caso do Paquistão, por exemplo. Tanto o México quanto o Paquistão são economias de médio porte que não terminaram de fazer essa transição tecnológica. Embora eles tenham tentado se modernizar, eles até entram na cadeia global de valor, mas eles não fazem essa transição tecnológica com forte investimento em educação e ciência. E esse baixo investimento educacional acontece em um cenário desfavorável. A instabilidade política pesa sobre o Brasil não apenas na história recente. Em momentos de fragilidade da democracia, a economia ficou em segundo plano. E mesmo que em outros países asiáticos o militarismo tenha marcado presença, há um diferencial de orientação da política econômica. Governos como o da própria Coreia e do Japão, que também passaram por instabilidades políticas, não deixaram de lado o investimento em competitividade e produtividade. Ou seja, o ponto principal não é a instabilidade em si, mas como ela não necessariamente interrompe algumas políticas. E foi assim que surgiram grandes empresas na Coreia, como a Hyundai e a Samsung. Interesse tem, né? Lógico que o Brasil tem interesse em ter multinacionais fortes que pudessem competir, mas as políticas nem sempre são claras. Então tem muitas vezes nessas trocas de governo, essa instabilidade de políticas acaba dificultando também o crescimento de empresas nacionais e isso vai dificultar com que neste momento nós tenhamos, né, século XXI, 2025, grandes empresas multinacionais brasileiras. Agora, olhar para trás é jogar tempo fora. Não dá para mudar o passado. A questão é que o Brasil tem tudo para se desenvolver com sucesso como uma economia emergente. E a chave para isso está no Estado, com investimento em educação, exportação, desenvolvimento industrial e busca por estabilidade. A gente tem aí algumas características que fazem com que o Brasil tenha a oportunidade de se tornar uma grande economia, de dar continuidade a um crescimento econômico, diferente de qualquer outro país ao redor do mundo, contanto que sejam feitas escolhas macroeconômicas de longo prazo.